Preciso amar de menos a mim e mais atento. Preciso amar atento, atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita aqui por dentro. Amar jamais será demais. Equilibrar. Não há por que viver, senão pra crer e ser crescendo, sendo. Não há por que amar, senão pra semear conhecimento. Preciso amar sabendo que às vezes eu só preciso amar que é só que só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que toco por dentro. Amar jamais será demais. Equilibrar. Não há por que viver, senão pra crer e ser crescendo, sendo. Não há por que amar, senão pra semear. Não há por que viver, senão pra crer e ser crescendo, sendo. Não há por que amar, senão pra semear conhecimento. Boa noite para você que está aí nos assistindo. Espero que a graça e a paz de Deus possa estar se tornando muito presente aí na tua casa, que essa graça e essa paz possa estar nos transformando, nos constrangendo, para que nós possamos servir e nos entregar ao nosso Deus. Eu queria te convidar a estar refletindo comigo nessa noite, nesse culto de quarta-feira, em cima de um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 15, que diz assim: o rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Essa é a história do filho pródigo, muito conhecida, e a música que nós vamos cantar e adorar a Deus nesse próximo momento, ela diz realmente a perspectiva desse filho pródigo. Como ele poderia ter se sentido, como provavelmente ele se sentiu, as reflexões que ele teve, e como esse cair em si foi um momento de transição e um momento importante de mudança da vida dele. Então eu queria te convidar a estar ouvindo essa música e estar adorando a Deus junto comigo. Miserável homem, sou que me tornei, mendigo pão que antes
sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Lá. Deus, eu quero te agradecer nesse momento, Pai, porque o Senhor é um Deus que entende nossa condição, sabe que nós somos pecadores, que vem de encontro a nós, Deus. Nós temos como base essa história do filho pródigo, essa história que você contou para os discípulos. Nós tiramos essa grande verdade,
que se tudo mudou, a nova verdade é Cristo, e o que ficou não importa mais. Deus, então eu quero te pedir, Pai, se tem alguém que está assistindo nesse momento, Deus, que tem passado por momentos difíceis, por crises da fé, e talvez tenha abandonado um pouquinho das tuas verdades, eu peço que o Senhor venha, Pai, intervenha na vida, para que nós possamos assim, Deus, ir nos tornando mais próximos de você, para que nós possamos viver essa nova vida, Pai, que o Senhor nos oferece. Deus, continua a falar conosco durante esse culto, Deus. Faça morada em nossos corações, vá nos transformando, para que no final de tudo isso, o seu nome seja glorificado, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido, Pai. Usa agora o pastor Marcelo, que nós possamos sair transformados desse culto, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria nós podemos estarmos juntos, refletindo na palavra de Deus e logo depois também intercedendo e orando junto a esse nosso Deus. E essa noite eu gostaria que juntos pudéssemos refletir sobre um tema que é relevante, é pertinente agora para esses nossos dias, que é perseverança. O texto de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E então o autor de Hebreus está dizendo para nós aqui que nós estamos nessa corrida e nós precisamos permanecer em pé, nós não podemos desistir, nós, por mais que chegamos no limite, nós temos que continuar. A perseverança, então, tem a ver com isso. E como é importante, nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança e assim fortalecer a nossa fé, para que juntos nós possamos continuar perseverando, continuar lutando, continuar insistindo, mesmo que situações de dificuldade nos cheguem, mas que a gente possa, com perseverança, continuar propondo a nossa corrida. E essa perseverança, essa condição dessa corrida, ela dentro da narrativa bíblica, ela está dentro de todos os personagens. E hoje eu gostaria que a gente pudesse avaliar essa perseverança, essa caminhada, essa trajetória através da vida de Abraão. Abraão, e o capítulo 11 do livro de Hebreus, é essa galeria dos heróis da fé, pelo qual Abraão está inserido. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então aqui nós temos um momento em que Deus entra na história da vida de Abraão, chama ele para uma missão, e aí começa essa corrida, essa trajetória. E é importante nós entendermos esse chamado, porque esse chamado envolveu decisões. E aquela decisão que Abraão teve naquele momento, decisões lá no passado, influenciou toda uma história no futuro. E assim também nós somos. Nós fomos chamados por Deus, Deus entrou na nossa história, e aí nós começamos essa trajetória de caminhada de fé, e agora nós precisamos ter esse entendimento, que decisões que nós já tomamos lá atrás, que já influenciaram nos nossos dias de hoje, e decisões que nós iremos tomar agora, vai influenciar de forma decisiva a nossa história lá na frente. E às vezes não só a nossa história, mas a história também daquelas pessoas que estão ao nosso entorno. Então, como é importante em momentos como esse que nós estamos vivendo, de nós reavaliarmos a nossa fé, reavaliarmos o nosso chamado, e assim fazer com que essa consciência de ser discípulo de Jesus, essa consciência de viver como filhos de Deus,
possa nos levar a uma caminhada, uma trajetória de perseverança. Então, o Abraão, esse chamado chega para ele aos seus 75 anos. Agora imagina, 75 anos, já com uma vida totalmente estabilizada, chega esse chamado e fala, olha, sai e vai. E aqui começa essa história. Aos 75 anos, Abraão está deixando a sua zona de conforto. E a partir dessa decisão de sair dessa zona de conforto, é que constrói a trajetória de vida dele. E toda a história de Abraão, é importante nós termos essa consciência, que o que foi determinante em toda essa história, foi ele ter tido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e principalmente obedecer. Isso aqui fala muito conosco nesse momento que nós estamos vivendo. Cara, Deus tem falado, Deus tem nos chamado, em momentos como esse, para que a gente possa sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa ter a sensibilidade de ouvir, e não só ouvir, mas também obedecer aquilo que Ele tem proposto para nós. Assim é a história de Abraão, e assim também é a nossa história. E o que fez essa diferença foi a sensibilidade de Abraão ouvir a voz de Deus. Aqui era um ato totalmente de fé. Vai, mas eu vou para onde? Pode deixar que esse vai para onde, é eu que vou conduzir. Esse era o que Deus estava falando para ele. E da mesma forma Ele está falando isso para nós. Deixa que eu quero conduzir a tua vida. Vamos deixar as nossas autonomias de lado. E é Deus que está falando, deixa essa autonomia, deixa essa autossuficiência. Deixa que eu conduza a tua vida. Deixa que eu te leve para a terra prometida. Agora, o que eu preciso é que você ouça e obedeça a minha voz. Que tenha sensibilidade. E, irmãos, nós estamos passando por esses momentos de crise muito grande. E nós temos ressaltado aqui, culto após culto, mensagem após mensagem. Nós precisamos, nesse momento, ter a sensibilidade de ouvir e obedecer a voz desse nosso Deus. E eu penso que quando nós tomamos essa atitude pela qual Abraão teve, muda não só a minha história, mas muda a história da nossa família, das nossas relações. Foi assim com Abraão. E é importante também nós compreendemos que esse chamado, que esse ir, não livrou Abraão de momentos de dificuldades, de momentos de problemas, de momentos até de falta de fé. A gente vê isso na caminhada dele, na relação que ele teve que enfrentar no Egito com a sua esposa, nessa relação que ele teve com decisões que ele precisou tomar, já idoso, Deus prometendo uma grande descendência para ele, ainda ele não tinha fé, e ele opta por um outro caminho, não obedecer. Então, isso mostra que nós, dentro da nossa fragilidade humana, que obedecer o chamado de Deus, ouvir, ter a sensibilidade de ouvir, obedecer, também existe nessa trajetória momentos de instabilidade, momentos de falta de fé. Mas o importante aqui é que nós vemos que Abraão, o temor que ele tinha no seu Deus, no compromisso que ele tinha com Deus, ele voltava. Então, momentos de conflitos, não é porque nós estamos na presença, como ele estava na presença de Deus, ele estava livre de conflitos. Falta de fé, conflitos, isso aí fazia parte da caminhada dele. Conflitos com seu sobrinho Ló, quando começou a ter bastante rebanho, e aí já não tinha pasto para todos os animais, aí Abraão falou, olha, para a gente não brigar, então é melhor a gente se separar.
conflitos junto com a presença, com a presença de Deus. E depois ele tendo que se envolver em uma guerra para libertar o sobrinho Ló, que estava envolvido numa outra situação. São conflitos que esse homem de Deus, ele enfrentou. Teve que entender, na sua caminhada de fé, na sua perseverança, que o caminhar com Deus, as promessas, ela vem no tempo certo e da forma certa. Assim foi com Isaac. Isaac entrou no tempo certo e na hora certa. É uma pena que, às vezes, pela nossa falta de fé, pelos conflitos, nós perdemos essa sensibilidade de ouvir Deus e nós atropelamos as situações. Mas aqui, na vida de Abraão, isso fica claro. Que Deus, ele vai honrar as suas promessas, mas no tempo certo e da forma certa. E uma vez que Isaac nasce, e aqui eu acho isso muito, muito bacana, é que Abraão aprendeu que ele não necessitava do Deus das bênçãos, mas que ele não precisava da bênção de Deus, mas precisava totalmente do Deus das bênçãos. E aqui começa nessa experiência de quando Deus pede para que sacrifique o seu único, sacrifique o Isaac, e aí ele, nesse ato de fé, ele entendeu que nesse momento ele precisava totalmente do Deus da bênção. E assim, eu gostaria que juntos nós pudéssemos refletir sobre a nossa trajetória, sobre a nossa caminhada de fé. Será que nós temos conseguido, nesse tempo, ter a sensibilidade de ouvir o chamado desse Deus, de obedecer essa voz que tem falado conosco? Será que nós temos conseguido ter a perseverança do constante exercício de lembrar-nos do caráter e do cuidado desse nosso Deus? Porque como Deus cuidou de Abraão, como Deus cuidou de José, de Jacó, de Moisés, esse nosso Deus não tem sombra de variação. Ele também cuida de nós. E como que é importante nesses tempos de isolamento, a gente ter essa perseverança, esse constante exercício de relembrar de que como Deus cuidou dos seus filhos lá na antiguidade, Ele vai continuar cuidando de nós hoje, e vai continuar cuidando de nós hoje, amanhã e sempre. Nesses momentos, para que a gente possa continuar perseverantes, vai implicar no constante exercício de nos apegarmos nas promessas de Deus. Às vezes a gente está se apegando a tantas coisas e esquecemos de nos apegar às promessas de Deus. Então é o exercício de lembrar o caráter desse nosso Deus, do cuidado desse nosso Deus, das suas promessas, e principalmente esse momento de corrida, de trajetória que nós estamos, um exercício de entregar-nos todo o tempo aos caminhos do nosso Deus. E assim, nós vamos continuar a nossa corrida que foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e compreendendo que nessa trajetória, até eu chegar na plenitude dos tempos, na consumação de tudo, Deus está conosco, cuidando de nós, em tempos de conflitos, em tempos de adversidade, nos nossos tempos de falta de fé, nas nossas inquietações, mas Ele continua cuidando de nós. E Ele continua dando a possibilidade da restauração, da continuidade. Basta nós termos esse exercício de relembrarmos do caráter e do cuidado do nosso Deus, do que Ele já tem cuidado de nós e como Ele vai continuar cuidando. Esse é o caráter do nosso Deus, que não muda. De nos lembrarmos das promessas que Ele tem feito para cada um de nós. E uma entrega total das nossas vidas a esse Deus. E assim nós vamos ouvindo, e nós vamos obedecendo, e vamos caminhando junto com o nosso Deus. Vamos orar? E eu gostaria que nós pudéssemos juntos, agora nesse tempo, também estarmos orando. Orando intercedendo pela nossa cidade, intercedendo
por essa situação de pandemia que o país enfrenta. São 100 e poucas mil mortes. Tantas famílias que sofrem com a perda do ente querido. Que isso não seja só uma estatística para nós, mas que isso possa sempre estar nos mexendo. Que a gente possa sempre estar criando esse sentimento de empatia um pelo outro. E assim, nós continuar orando pelas nossas autoridades, para que tenham sabedoria e discernimento, para estarem conduzindo a cidade, o estado, o país. Nós continuarmos orando pelas nossas famílias, pelas famílias da igreja, cada uma, para que Deus possa continuar cuidando, abençoando. Nós somos gratos porque Deus, nessa pandemia, tem cuidado tanto da nossa igreja. E a gente é tão feliz por isso. E a nossa oração é que Deus possa continuar cuidando. Juntos nós possamos estar intercedendo um pelos outros. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que não muda, que não tem sombra de variação, que o teu caráter é 3 vezes santo. Ó Deus, que o Senhor é justo, justo e justo, que no Senhor reside toda a plenitude do amor, ó Deus, e é nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós queremos não só ouvir, mas obedecer. Ó Deus, que o Senhor traga à nossa memória todas essas promessas maravilhosas que o Senhor tem feito aos teus filhos, meu Pai, e que nós possamos, a cada dia, estar entregando a nossa vida ao Senhor. Ó Pai, e agora de uma forma muito especial, com muito temor e tremor, com muita reverência, ó Deus, nós queremos chegar, ó Deus, ao teu altar e clamar, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando da nossa cidade. Ó Pai, nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da tua ação, do teu braço forte, meu Pai. Ó Deus, o Senhor sabe as realidades que nós estamos enfrentando, as dificuldades, problema econômico, problema de instabilidade política, esse problema de vigilância esse problema sanitário. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de nós. Ó Deus, eu coloco as pessoas que estão nos hospitais, ó Deus, passando por sofrimento, por essa enfermidade tão difícil. Sê com eles, ó meu Pai. Abençoa, cuida deles, meu Pai. Aqueles que estão nas casas, ó Deus, em quarentena, no isolamento, sê com eles, meu Pai. Ó Deus, os médicos, enfermeiros, cuida, ó Pai, abençoa a vida desses homens, dessas mulheres que têm se colocado aí à frente, ó Deus, dessa pandemia. Abençoa eles, meu Pai. Também colocamos as nossas autoridades, ó Deus, prefeito, secretário da saúde, nosso governador, o nosso presidente, os ministros, ó Deus, colocamos todos diante do Senhor e peço, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a esses homens, para que eles possam conduzir da melhor forma possível o nosso país, meu Pai. Porque nós entendemos que é só pela tua ação, ó Deus. Colocamos as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos idosos, todos diante do Senhor, meu Pai. E peço, ó Deus, que o Senhor continue cuidando, abençoando. Nós somos gratos porque a gente tem visto como o Senhor tem abençoado a nossa igreja, meu Pai. Como o Senhor tem protegido, como o Senhor tem livrado do mal, ó Deus. E eu te clamo em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor continue essa boa obra, meu Pai. Ó Deus, e que nós, como filhos do Senhor, possamos continuar correndo, ó Deus, essa corrida proposta, meu Pai, olhando sempre para o consumador o autor e consumador da nossa fé, meu Pai. Ó Deus, e assim, como filhos do Senhor, vivendo um testemunho como sal e luz, ó Deus, para que outras pessoas possam reconhecer que existe um Deus que é o Senhor. Faça essa obra nas nossas vidas, ó Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados irmãos. Até a próxima oportunidade, que a graça, a paz e as consolações do Santo Espírito acompanhem cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Uma boa noite a todos. Preciso amar sabendo que às vezes eu só preciso amar que é só me encontro dentro, por dentro que dá, por dentro que toco por dentro.